Eu já vou começar a nossa reunião. Estou muito feliz, sabe? Eu quero orar com vocês. Falei, as meninas que entram presencial, elas precisam ter um privilégio. Então, eu quero orar com vocês, já entregando a vida de vocês nas mãos do Senhor, declarar que o Senhor é que conduz vocês, que vocês são mulheres abençoadas, mulheres vencedoras, mulheres cheias da graça do Senhor, mulheres curadas, mulheres cheias da presença de Deus, mulheres que sabem fazer as escolhas certas, que têm domínio próprio, que têm os frutos do Espírito. Eu declaro bênçãos em abastança sobre a vida de vocês. Eu declaro que vocês são bem-sucedidas em tudo que fizerem, aonde que colocarem as mãos. Eu declaro que a casa de vocês é abençoada, os filhos, todas as pessoas ligadas em vocês, em sangue, né? Por sangue ou sem ser, ou por parentesco, mesmo sem ser de sangue. As pessoas próximas a vocês são abençoados, que o Senhor esteja guardando a vida de vocês e em tudo que vocês sejam bem-sucedidas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero ler a palavra hoje em Salmos 23, 3, que fala assim: Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ai, muito obrigada a todas que entraram. Que Deus abençoe mesmo vocês. Hoje tem mais pessoas. Glória a Deus. E então a palavra do Senhor, a própria palavra, ela fala isso: restaura-me o vigor, sabe? Fala-se de uma restauração. Conduz-me nos caminhos da justiça. Então, ou seja, uma oração, conduz-me no caminho da justiça, por amor do seu nome. O Senhor, ele faz isso. Ele restaura muitas partes da nossa vida. Tem dias nas nossas vidas que parece que nós não sentimos esse vigor. Tem dias nas nossas vidas que a gente não vê tanta solução para as coisas. E tem dias que, mesmo estando tudo bem nas nossas vidas, nós, nós não, parece que a gente sente um aperto, um cansaço. Tem horas que você olha para você e parece que as coisas não fluem, não está do jeito que você gosta, do jeito que você quer, né? Quantas vezes nós passamos por isso? E aí nós olhamos na palavra do Senhor. Ele é aquele que restaura o meu vigor e ele conduz-me nos caminhos de justiça, por amor do nome dele. Amém? Então, hoje, a chamada é para nós precisamos chegar nesse ponto, sabe? E eu sempre entendo que nós, como vasos na mão do Senhor, nós precisamos saber tirar as coisas que que deixa a gente tóxico, pessoas tóxicas. Amém? Nós precisamos tirar as ervas daninhas. Nós precisamos tirar aquilo que nós conseguimos tirar. Nós precisamos estar limpando, purificando, para que nós sejamos pessoas favoráveis e que para que Deus venha agir na nossa vida e nada, não haja impedimento para Deus trabalhar na nossa vida. Amém? E essa parte de nós limparmos, de nós purificarmos, de nós rejeitarmos aquilo que não foi Deus que colocou nas nossas vidas, essa parte, ela depende de nós. Nós diariamente, conforme diz lá na palavra em Romanos 2, 12, 2, fala assim: nós precisamos olhar para nossas vidas diariamente
e ver se há em nós alguma coisa que eu preciso tirar. Eu preciso, nós precisamos olhar para nossas vidas e ver o que tem em nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser restaurado. O que é que tem em nós? O Senhor, ele está cuidando de nós, ele é perfeito. Ele ele sabe que ponto que eu preciso agir. Ele sabe disso. Ele sabe me conduzir. Ele tem a fórmula perfeita para a minha vida. E eu preciso estar alinhada com Deus para que eu possa entender, ter um relacionamento, essa comunicação que Deus tem comigo, para que Ele venha falar e eu venha ouvir, eu possa ouvir. O que é que tem em nós que muitas vezes gasta um tempo, muitas horas do nosso dia, muitas horas das 24 horas que Deus nos dá? O que é que tem em nós que está roubando esse tempo? Esse tempo que é de intimidade, esse tempo de alinhamento, esse tempo de conversa, de pontuação. O que é que tem em nós? O que é que tem impedido nós de nos achegarmos mais? Que o Senhor venha falando em cada coração. Eu apresento mesmo a vida de vocês nas mãos do Senhor. E eu peço que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um que está aqui nessa sala. Que o Espírito Santo vai colocando luz, clareza em cada área da tua vida que precisa de alguma restauração. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis por nós, que nós podemos, que nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida e nós precisamos desse direcionamento. Se nós olharmos para as pessoas que da Bíblia, né, os homens, os heróis da Bíblia, nós vamos ver que eles eram direcionados por Deus. O Senhor, ele falava em sonhos. O Senhor, ele usava profetas para falar para eles. O Senhor, ele dava direções para essas pessoas que mudavam a vida, a história deles. E o mesmo Deus, ele está presente na nossa vida. Nós precisamos saber acessar esse Deus. Nós precisamos saber a buscar essa intimidade com Deus, a buscar, a olhar para nós e ver o que nós precisamos para que estejamos alinhados. Entender realmente os propósitos de Deus na nossa vida. Os propósitos de Deus na nossa vida. Quais são os propósitos que Deus tem para nossas vidas? Para a sua vida? Quais são esses propósitos? Muitas vezes, amados, a gente a gente fica olhando para os nossos problemas, que são muitos, e nos dias de hoje, hoje eu ouvi uma palavra assim: não é fácil viver no dia de hoje. São muitas situações, né? Muitas situações, e não é fácil viver no dia de hoje. E nós, muitas vezes, estamos cansando muito fora dos propósitos de Deus. Nós estamos colocando coisas fora dos lugares, fora dos propósitos de Deus, e nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos nos atentar a isso.
Precisamos buscar olhar mais a nossa vida a partir de Deus. Por que que Deus me colocou na minha casa? Por que que Deus me colocou nesse lugar, nessa geografia? Por que é que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? O que é que Deus tem falado? O que é que Ele quer falar comigo? O que que Ele quer me mostrar diante de tudo isso que está acontecendo? Sabe, muitas vezes nós levamos a nossa vida de qualquer forma. Quando vem uma situação acontecendo com a gente, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos das pessoas, nós desejamos alguma coisa que é ruim para as pessoas, desejamos fazer a própria justiça, justiça própria, né? Nós desejamos muitas coisas que não têm os princípios de Deus, não tem nada a ver com a minha vida, né? Nós vimos na palavra muitas pessoas, por exemplo, Daniel, ele foi ele foi levado para a Babilônia. Ele foi levado no cativeiro. Ele viveu fora do país dele, fora do povo dele, longe disso. E não era fácil isso. Não era fácil. E ele não reclamou, ele não murmurou daquilo que está acontecendo com ele, porque ele tinha um propósito. Deus tem um propósito nisso tudo para ele. Não foi falta de amor de Deus para a vida dele permitir que ele fosse para a Babilônia, no lugar de cativeiro. E aí nós conhecemos a história que na hora, mesmo assim, mesmo numa situação difícil, ele orava a Deus e Deus respondia para ele. E, e Deus revelou muitas coisas para ele. A beleza, a essência da história de Daniel foi revelada por Deus. Deus entregou profecias para ele, que hoje a gente conhece na palavra. E não houve murmuração. Não foi porque Deus errou, não foi porque Deus não se importava com Daniel. Não foi isso. Não foi isso. Deus se importa com a sua vida. Não é porque você está passando as coisas que muitas vezes você passa, é que Deus não se importa com você. É que Deus parece que não está vendo o que está acontecendo. Mas nós chegamos num tempo, amadas, que nós precisamos amadurecer e entender que nem tudo é sobre nós, que tem algo maior. E eu preciso fazer o meu papel de me limpar, de me purificar, de saber, de entender como eu tenho que fazer as minhas orações. Ou seja, que foco que eu preciso ter, como o Senhor quer que eu ore, para alinhar os meus propósitos, a minha vontade, o meu querer, a minha causa, com aquilo que Deus projetou para a minha vida. Amadas, nós precisamos desse alinhamento. Os dias não são fáceis. Muitas vezes nós vemos as pessoas perto de nós se perdendo. E muitas vezes nós mesmos vamos nos perder. Então nós precisamos dar um sentido em tudo isso que é da nossa vida, em todas as coisas, sabe? Eu olhar para nossas vidas, o que eu posso fazer, olhar para a minha vida, o que eu posso fazer para adentrar aonde que Deus quer que eu fique, para agir, sabe? Conforme o Senhor quer. Que a minha oração seja assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu haja diante disso tudo? O que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Sabe? Olhar, Senhor, que eu possa ver hoje as coisas conforme o Senhor as vê,
com os olhos espirituais, que eu possa entender além do que eu estou vendo, que eu possa realmente ter é, os dons do Espírito na minha vida, fazendo parte da minha história, que eu possa é, ter domínio próprio, controle, mansidão, que todos os frutos do Espírito estejam na minha vida, porque a presença de Deus está na minha vida. Que eu possa querer, ter vontade de estar na casa do Senhor. Sabe, as coisas não são do meu jeito. As coisas não são do meu jeito, não são do jeito que me satisfaz. Só me satisfaz. Tem algo além disso. A palavra de Deus, ela fala assim que um dia nós vamos chegar na presença de Deus. E o Senhor, ele pode falar para nós: Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu não fiz aquilo que eu fui projetada para fazer. Eu preciso cuidar da minha vida. Olhar para mim, como é que como têm sido os meus pensamentos? O que tem me trazido angústia? Me conhecer, sabe? De onde saiu essa ansiedade? De onde saiu essa raiva? Porque eu fui tão bruta hoje com alguém? Porque eu menti? O que que tem por detrás disso? Por que que eu estou mentindo? Por que que está acontecendo isso tão grave comigo? O que eu tenho feito? O que eu preciso de cura? O que eu preciso de libertação? O que eu preciso de ressignificar na minha história? Para não perder mais tempo, para resolver as coisas que eu posso resolver, entendendo que Deus, ele me ajuda em tudo, porque quando eu me esforço, ele me ajuda. Que esse ano, amadas, seja um ano de cura, de libertação e de salvação na vida de cada uma de vocês. E que no ano que vem, quando virar o ano, nós possamos olhar para esse ano que nós estamos e falarmos assim: como eu fui lapidada, como eu fui restaurada, como o Senhor me deu vigor, sabe? Porque o vigor me faz fazer as coisas, me faz fazer as coisas. E isso, Senhor, Ele me dá. E isso Ele restaura, que o Senhor restaure esse vigor na sua vida. É quando tem uma pessoa que precisa de sangue, e aí precisa de tomar sangue no hospital, a pessoa fica sem energia, sem vigor, né? E aí a pessoa recebe aquele sangue, e aí melhora, a pessoa melhora quando ela recebe aquele banho de sangue por dentro, que corre nas veias, né? Que o Senhor, ele esteja trazendo isso para a sua vida, esse vigor que toca nas veias, amém? Que o Senhor tira, vai repondo tudo aquilo que te fez perder esse vigor, sabe? Esse vigor, esse sangue na veia, esse isso que te traz desânimo, falta de vontade das coisas, amadas, é mais ou menos assim. Você decide. Você decide a sua história, você decide as suas coisas. A nossa mente, ela vai seguir aquilo que você decidiu. Vocês entendem? Que a nossa mente, ela vai fazer tudo. A nossa mente vai fazer tudo que me satisfaz. Vocês entendem? E eu não posso deixar isso me controlar. Porque eu preciso ir com a razão. O que eu preciso fazer?
O que eu preciso fazer? Porque nós entendemos que tudo que está dentro de mim, todos os conteúdos que estão dentro de mim, é aquilo que eu deixei entrar para a minha vida. E tem coisas em mim que eu não gosto, mas parece um certo conforto. Por exemplo, é, a gente tem, por exemplo, eu sei que fazer exercício físico é bom para a minha saúde. É bom, eu vou viver melhor, é saudável isso para a minha vida. E eu entendo isso, vocês entendem? Mas a minha mente, ela vai pensar assim: isso não é agradável para você. Isso, isso não vai te cansar. Isso vai te cansar, você vai atrasar o seu serviço. Vocês entendem? Que muitas vezes a gente segue esse conforto em várias situações das nossas vidas, a gente começa a escolher aquilo que nos conforta, aquilo que nos faz bem. Eu sei que se eu levantar cedo, 5 horas da manhã, e dormir cedo, bem cedo, e acordar cedo, eu sei que isso eu vai fluir, vai dar certo, eu vou ter tempo de fazer um devocional, isso eu sei que é assim. Mas muitas vezes a nossa mente, os nossos pensamentos, eles nos levam a fazer a tomar outras decisões. Então, aquilo que eu não sei, não, aquilo que eu sei, mesmo eu sabendo, eu não consigo fazer, mas eu faço aquilo que está aqui. Isso se fala de crença limitante. Isso se fala de costumes que eu preciso deixar para trás. E essa parte não é Deus que vai fazer na nossa vida. Essa parte eu preciso reagir. Eu preciso tomar as minhas decisões. Sabe? Quando a gente fala que nós podemos modelar a nossa vida, nós podemos restaurar. Essa parte é nós. Amém? Por isso que nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus, para que a gente saiba a oração certa que nós devemos fazer. Então, nós precisamos olhar para nossas vidas e ver o que está em mim que eu preciso buscar restauração. O que está em mim que eu preciso mudar? O que está em mim que está me prejudicando? Quais são os hábitos que eu preciso deixar para trás? Amadas, quando eu falo uma coisa assim e tomo uma decisão na minha vida, isso eu mostro ser uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que, que consegue ver conforme Deus quer que a gente veja. E isso vai alegrar a Deus. Porque se Deus me dá tanta capacidade que está na palavra que Ele me dá, se Deus ele fala, se esforça que eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te levanto. Quando você ora, os meus ouvidos, eles se inclinam para você, para escutar aquilo que você está precisando. Todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. E quando nós olhamos, nós vimos isso tudo na palavra, mas aí Deus olha para nossas vidas e eu tô lá, eu estou lá, correndo o dedinho no celular e falando assim: a minha vida não é fácil, parece que as vidas dos outros fluem
eu não estou bem, a minha vida está complicada, eu estou com dor, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, a minha família, eu olho para todo mundo, eles estão com problemas. Vocês entendem? E eu estou lá, andando de um lado para o outro, sem fluir. Amadas, tudo que você precisa para resolver os seus problemas hoje, o Senhor ele te dá, porque ele não mente. E a palavra está escrito que todas as nossas necessidades, elas são supridas em ti, no Senhor. Todas as nossas necessidades, elas são supridas em Deus. Então a Bíblia é real. Tudo que eu preciso para resolver os meus problemas, as minhas situações, o Senhor, ele me entrega hoje. Amados, mas eles não vão entregar, Deus não vai entregar, que nem um dia ele entregou o maná, que era só colher. Amém? Existiu antes do maná, deles colher o maná, daquele povo colher o maná, existiu um caminho para chegar até ali. Vocês me entendem? Então hoje o Senhor ele derrama esse maná, mas existe um caminho. Se aquele povo ficasse parado, se aquele povo eles não se movesse, não buscasse, se Moisés ele não colocasse aquele cajado ali para o mar abrir, para eles passarem, não orasse buscando, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Se não buscasse uma oração certa naquela hora, se não se preparasse para enxergar, para estar naquele momento, eles saíram, eles deixaram o lugar. E foram muitos povos ali, muitas pessoas. E aí eles saíram. Eles passaram a noite fazendo coisas para levar nessa viagem e saíram dali. Então, para eles chegar num ponto que é só colher o maná, eles, para eles chegarem, eles passaram muitas coisas antes. Eles moraram em barracas. E eles tinham que orar para aparecer água. Eles tinham que orar por cura, para a água ficar boa, para limpar a água. E o que prejudicou eles nesse caminho foi a murmuração, a gente sabe disso. A murmuração fez eles estagnarem. Então é uma coisa que eu aprendi que eu não posso mais, nós não podemos mais, se nós sabemos que isso vai me fazer estagnar. Erga a sua cabeça, olha para cima. Eu vi uma foto de um jovem que arrancou uma perna, um jovem de 20, acho que uns 24 anos, que eu conheço. Ele cortou uma perna, aí vai dar acho que 30 dias a cortar outra. E aí você vê um jovem que faz academia, ele está lutando, ele está lutando. Muitas vezes um jovem desse, ele vai e a gente está aqui, com braço, com perna, e a gente está aqui falando que as coisas não vão. Entendendo que o que eu falo é para onde que eu estou indo. A minha fala, os meus pensamentos, eles me dão destino. Eles dão destino para onde que eu vou. Então, o que que eu tenho que falar? Eu tenho que preciso trabalhar a minha fala, a minha conversa, falar uma palavra é, são coisas que não custam muito, né? Não é muito esforço. Eu tenho que fazer decretos todos os dias. Eu declaro que eu sou filha de Deus, porque nós sabemos que o inimigo hoje, ele trabalha para nas minhas emoções, né? Então, o inimigo ele trabalha para que eu pense.
o contrário de que Deus quer que eu pense. Então, hoje, muitas vezes, nós pensamos assim: não vai dar certo, as coisas estão difíceis, estão ruins, eu já estou cansada. São muitos pensamentos. E isso não é Deus, isso o inimigo, ele faz para distrair a gente. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente tem falado, com o que a gente tem pensado. As coisas ruins que acontecem para nossas vidas, eu preciso ter um pensamento inteligente. Tipo, por que o Senhor tem permitido eu passar por isso? É alguma coisa, eu estou passando por isso, por ter algum hábito que eu posso, vencer, que depende da minha força? Ou se é uma provação que o Senhor quer que eu passe, porque quando é uma provação, vamos pensar no nome provação, prova. Se eu passar numa prova quando eu estudo, isso vai me jogar para o nível maior. Então, muitas vezes, eu passo por situações, porque Deus, ele quer que eu seja formada em alguma área. Deus, ele quer que eu tenha experiências, porque lá atrás, lá na frente, vão ter pessoas que vão precisar de que eu fale, de que eu conte alguma coisa com experiência, né? Nós vimos, são tantas coisas que aconteceram com os nossos heróis da palavra. E isso serve para nós até hoje. Então, a nossa história está sendo escrita. A nossa história está sendo escrita. E nós escolhemos contar a nossa história. Que seja uma história de mulheres de garra, mulheres vencedoras, mulheres que não desistiram, que não desanimaram, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres cheias da presença de Deus, capacitadas, cheias, que sejam mulheres vitoriosas, mulheres responsáveis, que não usam a sua fala para falar coisas erradas, coisas negativas, que os seus olhos estejam vendo coisas boas, mulheres que não usam os olhos para ver coisas que não levam a nada, sabe? Que só te leva para baixo. Quantas vezes nós vemos alguma cena que nos chocam e aquilo ali nos deixa gastar muito tempo dos nossos pensamentos vendo aquelas coisas, uma imagem de pornografia, um filme de terror com coisas, aquelas coisas que parecem o inferno, né? Coisas assim ruins. E a gente dorme às vezes pensando nisso, deixando isso ocupar um espaço na minha mente. E aí isso vai ser um conteúdo para mim. E eu vou, na hora de eu tomar as decisões, aquele conteúdo vai estar ali. E isso pode causar alguma coisa na minha vida para frente. Amém? Nós precisamos entender que nós temos a parte da ciência, né? Que é real, que é o nosso físico, somos corpo, alma e espírito. Então, tem a parte do nosso físico, que nós entendemos que vem, tipo assim, eu pareço com meu pai, eu pareço com a minha mãe. Então, nós nascemos com aquelas semelhanças, não só de parecer, como de jeito. Eu sou grossa que nem meu pai, né? Sou nervosa que nem minha mãe. Entende? Então, isso pode ser características do meu físico e pode ser e aquilo ali, sendo uma característica do meu físico, vai abrir uma legalidade, o inimigo vai encontrar espaço na minha vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a minha parte espiritual também vai ser danificada.
vai ser danificada, vai ser prejudicada a minha parte espiritual. Ela vai ser prejudicada também. Porque eu estou trazendo, nós falamos de coisas hereditárias, coisas de lá dos meus antepassados, eu estou fazendo, eu estou potencializando, eu estou dando vida na minha vida. E se eu não cortar isso, isso pode dar vida na vida dos meus filhos, dos meus netos. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Do nosso espírito, nós vamos cuidar em oração, em busca do Senhor, na presença de Deus. Da nossa alma, nós vamos buscar cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções e do nosso e cuidar também do lado físico, né? Do lado físico do nosso corpo, nós precisamos cuidar do templo do Espírito. Amém? O que está em nós que não está glorificando a Deus? Nós precisamos ter essa responsabilidade de cuidar dessas três áreas. Eu sou um corpo espiritual, eu sou um corpo emocional e eu sou um corpo físico. Eu preciso que haja um. Eu preciso cuidar disso para não perder nenhum. Amém? Quem não cuida do corpo físico vai adoentar mais rápido, vai, né, morre mais cedo. Quem não cuida das emoções estão aí transtornados. Nós vimos hoje como o lado emocional é importante, como, conforme eu dei o exemplo agora há pouco, como o que está dentro de nós, as nossas crenças, tem conduzido a gente, por mais que eu não queira fazer alguma coisa, aí eu faço porque eu não consigo me conter. É algo forte, parece mais forte do que eu consigo manusear, eu consigo controlar aquilo. Então, eu preciso cuidar das minhas áreas com responsabilidade. Amém? Não vamos perder, amadas. Não vamos perder mais. O inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. E muitas vezes tem pegado a gente assim, distraído. E nós temos sido uma traga fácil para o inimigo. Então, nós precisamos fechar as brechas, porque ele só consegue entrar pelas brechas que nós entramos, que nós abrimos. Então, nós precisamos caminhar juntas, nós precisamos ser alinhados, nós precisamos um ajudar a outra, nós precisamos ser fortes, mulheres corajosas, mulheres fortes, que tenham uma fala inteligente. Sabe? Quando eu aprendo que eu não posso alguma coisa, eu vou fazer as perguntas, o que eu preciso fazer para me livrar disso, mas eu vou realmente, que nível que tá isso que eu preciso me controlar, esse mau hábito, esse mau costume meu, que nível que está sendo e o que que eu posso fazer, aonde que eu vou procurar, o que que eu tenho que fazer. Mas eu não quero mais que o inimigo paralisa aquilo que Deus projetou para a minha vida. Porque Deus, ele tem projetos. A Bíblia fala que o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é muito além, vai muito além do que eu posso imaginar, do que você pode imaginar. São coisas que não chegou ainda no seu, se você não conseguiu pensar, entende? Deus tem coisas boas e o inimigo, ele quer te matar hoje, para você não conseguir chegar aonde que Deus quer. Amados, vamos escrever uma história de bênção para nossas vidas. Amém? Eu quero entregar a vida de vocês nas mãos do Senhor, que vocês tenham uma semana de bênção. E eu quero falar com vocês que eu vou começar mais uma turma da mentoria. E essa mentoria é um passo para isso.
é um passo para cuidar de você, para cuidar das suas emoções. Essa mentoria, ela fala tanto do lado emocional como do lado espiritual. Então, é um alinhamento, né? São 6 encontros e um individual. Então, são 6 encontros falando com várias situações, né, que passa pela vida da gente, né, que a gente passou, começando desde quando estávamos sendo gerados, é, tipo assim, da formação nossa, os traumas, trabalhando cada questão. E aí, depois disso, desses 6 encontros, cada um vai ter um encontro individual comigo para a gente tratar as áreas que foram detectadas. Ou seja, durante a mentoria, anota, marca tudo, as áreas que você precisa de ajuda. E aí nós marcamos um atendimento individual para colocar as questões suas diante de Deus, né? Nós vamos trabalhar com é, ressignificando, nós vamos trabalhar tirando as pessoas de prisões espirituais, quebrando maldições hereditárias, e nós vamos trabalhar com orações para quebrando tudo na área cura interior, libertação e na área terapêutica. Amém? E nós vamos começar uma turma agora, dia 7. Dia 7 é semana que vem, na terça-feira. Os encontros, eles vão ser acho que é às 19h30, eu acho que é isso mesmo. E vão ficar gravados, se por acaso você não puder atender, é, participar na hora. Na hora, o participar na hora é bom que você pode fazer perguntas, mesmo depois pode, mas muitas vezes nós fazemos, eu já fiz, tipo, tirada de prisão espiritual, até mesmo na hora que a gente acessa alguma parte, e a gente sabe aonde que precisa ser trabalhado, então às vezes a gente faz até durante, vocês entendem? Então vai ser uma benção. Eu tenho jejuado esse mês para isso, porque eu dependo muito de Deus para isso, mesmo porque foi Deus que me entregou. Outra pergunta: quem já fez pode fazer de novo? Você quem sabe. É o mesmo segmento, mas como as aulas são assim são ao vivo, muitas coisas é falado diferente. A primeira turma não foi igual à segunda turma, porque tem diferença, né? A gente fala do mesmo segmento, só que o Espírito Santo está ali, então é movido de outras formas. E são 6 encontros e um individual. Praticamente o valor dessa mentoria é R$ 97, incluindo tudo. E se caso o seu problema for dinheiro, eu divido, eu faço até em 2 vezes, sem problemas. Eu quero que você participe, porque eu não sei se eu vou fazer outra no final do ano. Não sei. No final do ano, às vezes, é meio corrido, então eu não sei, entende? Então, se for problema dinheiro, a gente conversa, entende? E é isso. Ou seja, R$ 97 praticamente é quase o valor de uma terapia é praticamente esse valor, entende? E vocês vão ter um atendimento e mais vários conteúdos. E vocês sabem que durante a mentoria, vocês podem me procurar, mesmo fora os atendimentos, vocês podem mandar mensagens, gravar áudio. Já teve muitas transformações na vida das pessoas, mas é aquilo, depende de você. Se você acha que você precisa fazer de novo ou fazer a primeira vez, é a sua vida, entende? É a sua história. Aí você veja direitinho, tá bom? E é isso. E se você achar que tem alguém que precisa
é, fala para gente. Amém? Fala para a pessoa. Coloca ela no nosso meio. Amém? E é isso. Eu vou orar com vocês para a gente encerrar. Agradeço. Hoje teve bastante gente. Nossa, que benção. Muito obrigada. Que vocês sejam abençoadas. Pai querido, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada pelos direcionamentos. Senhor, eu já apresento cada causa, Senhor, cada detalhe, cada situação que essas pessoas elas têm passado, que elas não sabem como lidar com isso. Aquilo que tem sido um peso, que tem sido um fardo, Pai, que elas não conseguem, eu coloco nas tuas mãos, Pai, porque aquilo que elas não conseguem fazer, o Senhor faz para elas. Mas aquilo que elas precisam se esforçar e resolver e decidir, leva elas, Senhor, a clareza que está em ti, para que elas sejam pessoas restauradas, com vigor restaurado, cheios da tua presença e possam viver a plenitude que o Senhor tem para a vida de cada um. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada mesmo. Deixa eu ver que tem perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não, não consigo. Mas tá tudo bem. Que Deus abençoe vocês. E tomara que, se vocês sentirem vontade de entrar na mentoria, vocês eu vou colocar lá no nosso grupo, amém? Para vocês pensarem direitinho, orarem e que Deus direcione vocês da forma certa. Amém, em nome de Jesus. Obrigada a todas vocês.